Capítulo 146, disparou. Após o avanço, a taxa de conversão de pontos de saúde de Anxiao aumentou de 1,15 para 1,20. Era óbvio para ele que seu corpo era mais forte. Ele podia sentir uma bola de energia descendo em seu abdômen, revigorando-o. Este segundo avanço não desbloqueou tantas habilidades quanto o primeiro avanço. Seu primeiro avanço parecia um renascimento completo, enquanto o segundo avanço era um processo muito mais suave do que o primeiro. Embora não seja uma descrição explícita na interface, Anxiao percebeu que sua percepção havia se tornado mais aguda. O mundo estava mais vívido em seus olhos. Se ele tivesse que descrever como o avanço foi sentido, seria natural. Ele podia sentir a brisa fluindo em torno de seus membros e cheirar a mistura de partículas no ar. Seus sentidos foram amplificados por vários entalhes. O segundo avanço era um pré-requisito para desbloquear muitas habilidades e, claro, o benefício mais óbvio era que ele poderia atualizar para LV60. Ele tinha bastante EXP em sua interface, então ele não precisava ficar em seu nível atual para acumular EXP. Ele poderia primeiro levar Night Stalker, que estava no nível 6, ao seu nível mais alto. Isso traria a ele um total de 30 destreza, 20 força, 10 mistério, bem como 10 pontos de talento e 20 pontos de estatísticas não atribuídas. Anxiao então atribuiu sua EXP a Mecânico, Trainee, uma classe principal com um limite superior de NV.15. Conforme ele progredia, demorava mais e mais EXP para subir de nível. Ele usou uma quantidade significativa de EXP para subir de nível do nível 5 ao nível 10. Seu nível disparou por dezenas de níveis e subiu diretamente para LV50. Como sua energia ultrapassou 1000 pontos e atingiu o nível de energia 6, Anxiao recebeu recompensas de marcos adicionais. Sublinhado. Mais 6 STR, mais 8 Dex, mais 6 END, mais 10 INT, mais 400 Max, Vigor, mais 8% de qualidade da maquinaria, mais 8% de velocidade de produção, estatísticas de energia fortalecidas. Sublinhado. À medida que o nível de energia de uma pessoa fica mais alto, a adição de bônus torna-se mais significativa. Subindo de nível para o nível 6 foi um marco significativo. Ele poderia receber uma nova adição de bônus de energia Stats Strengthened que tornava os benefícios de seus atributos mais proeminentes. Para um mecânico, a energia com propriedades magnéticas poderia ser usada para produzir e utilizar máquinas. Ele poderia aumentar a velocidade, melhorar a qualidade e amplificar a potência com mais facilidade. O efeito real seria muito mais útil do que os números na interface pareciam. Os mecânicos não eram como os pugilistas ou os spears, que exigiam uma grande quantidade de energia. No início, a energia adicional pode não ser muito útil para os mecânicos, mas uma vez que ele tivesse a habilidade de utilizar sua energia dessa maneira, sua força como mecânico seria mais aparente. Mecânico, Trainee, atingiu o NV 10. Para subir de nível ainda mais, Anxiao precisaria de 800.000 EXP. Anxiao tinha cerca de 1.300.000 EXP restantes em sua interface. Ele decidiu salvar metade dele como um Baku para integrar projetos e atualizar outras habilidades. Nos últimos 2 meses, ele ocasionalmente atualizou algumas habilidades importantes, como Sniper, Moving Snip. Continuou os Leading Shots, não esquecendo seus projetos. Seu núcleo, armadura retrátil controlada magneticamente, já estava no nível 5. Ele já estava vestindo um novo conjunto de armadura onde suas estatísticas foram reforçadas. Ele também atualizou projetos como Ranger Robot, Low Level Smart Chip. Esses projetos foram os que foram relativamente úteis. Anxiao deu uma olhada na lista de habilidades e inseriu sua EXP em Vontade Flamejante e Modificação Intensiva Fina. Essas duas habilidades tiveram melhor valor para a EXP. Depois que sua EXP caiu para a metade do nível inicial, Anxiao parou o processo de atualização. Cada uma dessas duas habilidades foi aprimorada em 2 ou 3 níveis. Ele acumulou 38 pontos de estatísticas não atribuídos e colocou todos eles em sua estatística de inteligência. Essa foi a maneira crua, mas simples, pela qual os mecânicos se atualizaram. Depois de tudo isso feito, sua eficácia em combate disparou. Mesmo sem depender de seu equipamento, seu nível de energia atingiu o padrão de 12.000 ONA. Sublinhado. Nível 50. Atributos: 69 STR, 94 TEX, 82 END, 200 INT, 11 MIS, 6 graus Celsius.H.A. 1 Look. Saúde: 2.970. Energia: 1.230. LV. 6. Nível de potência: 1.213 ONA. Grau D. Pegue seu equipamento. Você pode ser uma figura de nível boss neste planeta se trabalhar duro. Sublinhado. Anxiao ficou muito satisfeito com o crescimento de sua força. A inteligência havia se tornado sua estatística mais forte. Havia chegado a 200 pontos. Ele poderia ser muito mais produtivo quando utilizasse seu maquinário agora. Com a velocidade com que estava ganhando EXP, ele subiria para LV60 em um período muito curto de tempo. Este foi um limite superior para um segundo avanço. Ele estava no topo entre os jogadores da versão 1.0. Minha capacidade de combate agora, combinada com meu equipamento mecânico, significa que estou entre os poucos melhores lutadores do Aquamarine.
Mesmo em LV50, minhas estatísticas são muito fortes. Isso se deve em parte à minha experiência e em parte porque minha vocação principal é de alto nível. Isso significa que posso cuidar da maioria dos super-humanos sem muita dificuldade. Posso contar com meu maquinário para me ajudar a vencer, mas minha experiência e habilidades são muito limitadas. Estou muito longe de alguém como Bennett. Anxial estava ocupado colhendo o EXP dos jogadores, e ele continuaria fazendo isso, acumulando EXP e ganhando exposição para aumentar sua popularidade. Ele estaria viajando para as aldeias de novatos além de Andrea para ensinar as habilidades básicas aos jogadores novatos primeiro, e depois disso, ele poderia prosseguir com o ensino da técnica de forjamento de energia. Com isso, ele acumularia uma grande quantidade de EXP. Com isso, ele estava confiante de que seria capaz de investir em habilidades e habilidades raras muito em breve. O valor de EXP de 2 meses foi eliminado em um instante. Não teria sido tão fácil se ele ainda fosse o que era. Ele gostaria de subir de nível no momento em que conseguiu algum EXP. Agora, Anxial não estava muito preocupado em como conseguir mais EXP. Jogadores, eles eram o maior mercado. Técnica de forjamento de energia foi seu trunfo. Assim que ele divulgasse a notícia, iria desencadear um frenesi. Na verdade, qualquer jogador que passou por seu primeiro avanço acabaria por despertar essa habilidade. Mas a maioria dos jogadores não sabe disso. Contanto que ele transmitisse essa habilidade a um jogador abaixo do LV20, ele seria capaz de colher uma grande quantidade de EXP. Mas havia uma condição: ele precisava aumentar seu perfil para que mais jogadores pudessem conhecê-lo. Existem duas maneiras. Eu poderia tomar a iniciativa de encontrar jogadores ou criar oportunidades para os jogadores me encontrarem. Anxial acariciou a barba por fazer e estava pensando profundamente. Se ele escolhesse procurar jogadores de forma proativa, seria uma viagem como sua recente viagem ao Bighorn Village. Além dos campos de novatos, além de Andrea Mainland, ele poderia ir para o continente do sul, o continente do oeste e o continente do norte para colher EXP. Não parecia que ele tinha muitas oportunidades de fazer os jogadores virem até ele por conta própria. Ele poderia lançar mais tarefas após seu avanço, mas ainda seria uma gota no oceano se ele olhasse para toda a comunidade de jogadores. Não havia como atrair todos os jogadores. Ele teve um bom começo na Bighorn Village. Vários jogadores pensaram que Black Phantom poderia desencadear missões secretas, mas isso estava longe de fazer com que jogadores suficientes viessem até ele. Ele precisava de um plano mais concreto. Após a batalha, a organização germinal retirou suas forças dos 3 continentes e se escondeu. Por enquanto, a situação global permaneceria estável. No mínimo, não haveria nenhuma declaração pública de guerra por algum tempo. A maré havia mudado. Germinal não declararia guerra. No entanto, pensando bem, o poder agora tinha chegado às mãos das 6 nações. Isso pode apenas trazer a guerra iminente para uma data anterior. Esta não era sua intenção original. Resignando-se com seu destino, ele só pode balançar a cabeça. Mesmo assim, a situação não era tão ruim. Se as 6 nações iniciassem uma guerra e destruíssem a organização germinal, isso não o prejudicaria. Com esse pensamento em mente, Anxial ficou aliviado. Afinal, ele não era uma pessoa egoísta. Ele nunca sentiu como se pudesse controlar todos. O que ele sempre quis fazer foi usar ao máximo sua extraordinária previsão para colher os benefícios das lutas pelo poder entre as diferentes forças. Mesmo que a situação tivesse se desviado de seu caminho original, a guerra ainda não era evitável. Anxial não pôde evitar um suspiro. Ele estava impotente como indivíduo para tentar reverter a situação. Em vez disso, ele foi envolvido no redemoinho. No entanto, precisamente porque ele foi levado para a situação, ele poderia aproveitar as oportunidades que surgiram em seu caminho. Isso foi realmente energizante para Anxial. Para qualquer jogador atingir o nível 20, levará cerca de 2 meses. Mas agora, 2 meses é simplesmente bom para mim fazer uma viagem para todas as aldeias de novatos. Anxial pensou consigo mesmo com um sorriso malicioso. Tendo elaborado seu próximo plano de ação, Anxial começou a pensar em outra questão: sua própria força. Após seu avanço, ele foi capaz de se aproximar do limite superior da versão 1.0. Claro, não havia nenhum limite superior real para ele. Ele estava mais preocupado com sua capacidade de combate. As patentes eram apenas uma parte de suas capacidades de combate. Suas capacidades dependeriam mais de suas habilidades, experiência e equipamento mecânico. Nem é preciso dizer que os mecânicos eram mais dependentes de seus equipamentos do que as outras classes. Anxial estava usando seu atirador sem problemas. Naturalmente, ele não queria desistir de seu atirador. No entanto, ele sentiu que era hora de desenvolver um segundo estilo de combate para lidar com as situações cada vez mais complexas que ele enfrentaria. Capítulo 147 – Inspiração para a mecha leve. A mecânica era conhecida por ter uma ampla gama de táticas. Assim como os santos nunca cairiam no mesmo truque novamente, a mecânica nunca confiaria em um único conjunto de táticas. Para desenvolver novas táticas, seria necessário apenas desenvolver novas táticas centradas em torno de um dispositivo central, assim como o núcleo do Lurker Sniperflow era o próprio atirador. O uso de ferramentas adicionais como tênis de patinação eletromagnéticos, munição especial, habilidade furtiva e assim por diante pode fortalecer ainda mais a destreza de uma pessoa. Para um mecânico, desenvolver uma nova tática de batalha era uma tarefa desafiadora, mas divertida. Brainstorming sobre novas ideias e, em seguida, ser capaz de trazê-las à vida permitiu que alguém atingisse uma sensação de realização, assim como jogos de RPG. Eu tenho algumas opções,
rovers, baterias portáteis, mechas autocriadas. No entanto, os atributos inteligência dos rovers são fracos por si próprios e, além disso, devido aos seus grandes tamanhos, eles não podem ser facilmente transportados. Além disso, mesmo que o único modelo seja colocado na tropa de robôs, o resultado ainda será insatisfatório. Eles são muito caros. Quanto à bateria, embora haja um portátil no nome, o disco de pedestal ainda é muito grande. Se eu não conseguir montá-lo em segundos, não posso usá-lo com o estilo lança-chamas. Talvez, eu só possa usá-lo como uma emboscada. Há também os mechas autocriados. Anxiao tinha muitos projetos que ele poderia usar para a armadura, como o endoesqueleto K600, o chip inteligente, os membros do exoesqueleto, as botas eletromagnéticas, o cubo de armazenamento básico e outros módulos. Além disso, ele adquiriu todos os conhecimentos básicos, incluindo bioengenharia, dinâmica mecânica, montagem e energética. Ele já havia cumprido os critérios para criar sua própria armadura. Esta não foi uma má ideia, no entanto, alguns problemas ainda podem surgir. Por exemplo, para equipar o mecha, ele primeiro precisaria de um veículo de apoio que pudesse consertar e reabastecer os materiais. A batalha prolongada pode enfraquecer o poder de ataque, assim como um problema que todo cara enfrentaria. Além disso, ele não queria andar por aí com uma lata de estanho, e seria melhor se pudesse voar. Ele realmente desenvolveu um jetpack, mas ainda precisava de alguns ajustes. Quando ativado, o jetpack voaria sem o piloto. Se o jetpack estivesse bem preso, seria possível sentir como seria 100 vezes a velocidade de uma roda gigante. Anxiao não queria tentar isso pela segunda vez e, como tal, além do pequeno drone, nenhuma de suas outras máquinas tinha a habilidade de voar. Mechas de média e grande escala exigiam conhecimento avançado de modificação de máquina pesada, e ele só era capaz de modificar mechas leves. Os nanomuscle suits eram mais clássicos, mas exigiam conhecimento avançado de miniature machine modification. De repente, Anxiao teve um momento eureka e teve uma nova ideia. Quase cometeu um erro grave. Na verdade, não preciso de armadura como núcleo tático. Posso começar com o tipo auxiliar de armadura leve, negligenciando o poder de fogo e me concentrando em meus atributos pessoais. Ele teve uma ideia. Ao se lembrar da armadura que havia usado ou visto antes, ele pensou que a armadura leve básica parecia confiável e seria fácil de replicar. Quanto aos robôs e torres, decidiu desistir deles, pois eram inconvenientes de trazer, e era impossível trazer sempre um caminhão. Mesmo com o apoio de lançamento aéreo, deve haver uma aeronave de transporte, e então havia o dinheiro. Nenhum avião poderia voar no espaço aéreo de um país. Mesmo os aviões da Fabian Company, que tinham licenças, tinham que seguir uma rota fixa e não podiam voar para onde quisessem. Seria normal voar para a selva, mas não haveria estações de abastecimento estáveis nas proximidades, e seria difícil para lançamentos aéreos. À medida que a noite ia passando, o brilho dourado do sol reapareceu, transformando o céu de um escuro como breu para um azul claro. Anxiao esticou o pescoço e da clavícula veio um som de estalo. Ele estava revigorado e cheio de entusiasmo, pronto para um novo dia. Ele sentiu que poderia perfurar o céu com apenas um soco. Claro, isso foi apenas uma ilusão devido à sua energia transbordante. Seus sentidos, depois de ficarem mais fortes, também ficaram mais aguçados. Anxiao sentiu que sua visão, audição e olfato haviam melhorado. Como tal, ele foi capaz de ver os detalhes na superfície áspera de um tronco de árvore de longe. Anxiao embarcou no helicóptero e ordenou que o piloto decolasse. Anxiao viajou no helicóptero do Darknet e finalmente chegou a outra nova vila no continente do sul depois de pousar várias vezes para reabastecer. Esta vila também era um lugar onde os senhores da Guerra Vagrante se reuniam, e era chamada de Vila do Vale Verde. Havia um total de 19 cidades iniciantes para novos jogadores no planeta Água Marinha, 5 no continente do sul, 4 no continente do oeste, 4 no continente do norte e 6 em Andria continental. Green Valleyville era uma terra controlada pelos Vagrant Warlords e pertencia à família Alumeira. Alumeira, uma conhecida força Vagrant Warlord com gerenciamento de estilo familiar, estava sediada no sul do continente. Eles também tinham um terreno no continente norte. Além disso, eles estavam em parceria com Teseu. O chefe em comando chamava-se Dario Alumeira. Qualquer pessoa com o mesmo sobrenome seria seu parente imediato. Seus outros comandantes principais eram todos jogadores fortes que ele havia sido caçado para se juntar a ele, como o segundo líder Xiao Jin, o terceiro líder Pique e assim por diante. A força foi formada por membros sobreviventes de vários estados extintos e, portanto, eles eram um povo diversificado. Os Vagrant Warlords se autodenominam nomes diferentes, incluindo família, grupo financeiro, geral e assim por diante. Eles acreditavam que se formassem grupos, eles teriam menos probabilidade de serem intimidados ou ameaçados. Quando a força finalmente se tornou mais forte, Alumeira assumiu o controle dos militares e se tornou uma autoridade na selva. Muitos Vagrant Warlords escolheram se juntar a eles. Afinal, a selva com a Marine não era um lugar seguro para a maioria. Tudo o que Anxiao queria agora era continuar procurando jogadores e ganhando experiência por meio deles. O tempo era limitado, portanto, ele não parou após as batalhas, mas imediatamente seguiu para novas aldeias em busca de jogadores. Havia 3 cenários quando os jogadores ficavam online e offline ou reapareciam. O primeiro foi o reaparecimento do mesmo local. Isso exigiu alguma explicação. Quando um ficava offline enquanto estava em um veículo em movimento, então,
Quando um ressurgia, outro não reaparecia no mesmo local, mas o outro voltava para o mesmo veículo. Por exemplo, se alguém estivesse viajando no espaço, mas o local em que ressurgisse não fosse na nave espacial, isso seria uma loucura. O segundo cenário estava renascendo na cidade mais próxima. Isso se aplicava apenas a jogadores que renascem e não àqueles que estavam logados. Isso significava que, se alguém fosse morto, teria a chance de viajar para uma cidade de graça, e era a cidade que alguém queria ou a cidade que alguém não queria. O terceiro cenário estava vinculado a um determinado local de respawn. No entanto, isso exigia condições especiais, incluindo afiliação a acampamentos, itens especiais ou por meio de acordos com NPCs. Por exemplo, quando alguém se junta a um acampamento secreto, pode se ligar ao acampamento e selecioná-lo como seu ponto de renascimento, mas os outros não são capazes de fazê-lo. Frenzy Edward entraria online no helicóptero. Como tal, Anxiao deixou um telefone para trás e instruiu o piloto a esperar. Ele então se arrastou pela floresta, em direção à Vila do Vale Verde. Depois de 2 horas, o contorno da Vila do Vale Verde podia ser visto à distância. Ele estava situado ao lado da floresta em um terreno plano. Foi fortificado e rodeado por cerca de arame farpado, e havia senhores da guerra vagabundos patrulhando ao redor. Como esperado, todos os jogadores estavam se reunindo nos acampamentos fora do assentamento, assim como em Bigorn Village. Anxiao não se preocupou em se esconder. A sentinela de Green Valley Ville o avistou de longe e relatou imediatamente ao responsável, Balsas. Balsas era um negro careca, nem alto nem forte. Em vez disso, ele era minúsculo e magro. Ele tinha um par de olhos triangulares que pareciam sombrios. Ao ouvir o que o sentinela havia descrito, ele ficou abalado. Soa um pouco como Black Phantom. Balsas pegou seu computador e procurou pela foto de Black Phantom. Ao obter a confirmação da sentinela, a expressão de Balsas mudou. Ele não acabou de interferir com a batalha no Rio Tedramira, porque ele está aqui, não tenho nada a ver com ele. Apenas o nome Black Phantom deixava Balsas ansioso. Mesmo que Green Valley Ville estivesse fortemente armado, ele ainda se sentia inseguro. Balsas então murmurou: devemos abordá-lo e descobrir por que ele está aqui, uma vez que Elumera não tinha um relacionamento anterior com o Black Phantom. Balsas pensou que seria impossível entrar em conflito com o Black Phantom, e também não havia ninguém que tivesse publicado um anúncio de procura no Black Phantom na Darknet. Balsas se acalmou e chamou um assistente. Ele ordenou que seu assistente tomasse seu lugar e se aproximasse do fantasma negro, pois ele estava com medo de fazer isso sozinho. Quando o assistente saiu do portão e caminhou em direção ao fantasma negro, Balsas moveu-se para o lado do grande portão e observou através da cerca de arame farpado. Ele parecia muito cuidadoso. No entanto, Balsas logo testemunhou uma cena que o abalou. Ele viu que os aldeões que moravam do lado de fora estavam realmente animados e amigáveis, com o fantasma negro, realmente se reunindo ao seu redor. Balsas ficou surpreso. Como todos os aldeões sabem sobre o fantasma negro. Havia menos jogadores em Green Valley Ville em comparação com o número de jogadores em Bigorn Village. Quando Anxiao chegou ao acampamento dos jogadores, ele foi calorosamente recebido por todos. Estava muito lotado e todos o cercaram, obstruindo seu caminho. Através do fórum, o incidente em Bigorn Village se espalhou por jogadores do Aquamarine, e todas as outras novas aldeias de jogadores estavam com inveja que novos jogadores em Bigorn Village tiveram a chance de mudar de vocação. Com a aparição inesperada de Black Phantom, todos os novos jogadores de Green Valley Ville ficaram emocionados. Black Phantom está aqui. Nós vamos ter sorte também. Um jogador com o Ibum It Dog ficou mais animado do que os outros. Ele era um designer gráfico de videogame bastante conhecido, e sua série XX Adventure, que era baseada em humor e cheia de conteúdo, ganhou muitos fãs para ele. Capítulo 148. O vento aumenta. Boom It Dog viu Galaxy como uma série de televisão em potencial. Como as informações online sobre ele eram limitadas, ele percebeu o potencial oculto e decidiu criar uma série que apresentasse e explicasse o Galaxy. Além disso, ele também gostava muito do Galaxy. Era inevitável para muitos iniciar uma série de um jogo popular. Normalmente, desde que o conteúdo fosse interessante, a primeira pessoa que produzisse a série de televisão facilmente ganharia popularidade através do jogo. Vagando por uma nova vila de jogadores, Boom It Dog ainda não tinha encontrado o ponto de partida para sua série. O primeiro episódio de uma série era o mais importante, e ele não queria fazer isso por descuido. Seria ótimo se ele pudesse obter algumas informações exclusivas que jogadores comuns não poderiam obter facilmente. A aparição de Anxiao fez Boom It Dog sentir que sua chance finalmente havia chegado. Já que Black Phantom era um tópico quente nos fóruns, muitas pessoas seriam atraídas para sua série de televisão se seu primeiro episódio fosse sobre o Black Phantom. Quem não estava curioso sobre este misterioso personagem de alto nível? Ele então seria capaz de aproveitar a popularidade de Black Phantom e fazer da série um sucesso. Boom It Dog, que estava entre a multidão, ligou sua função de vídeo, fez uma panorâmica em direção ao Black Phantom e começou a gravar. Ele então adicionou sua própria explicação e comentários à filmagem. Os jogadores estavam se aglomerando em direção a ele devido ao evento que aconteceu na Vila Bigorn, e isso ajudou a salvar Anxiao há algum tempo. Anxiao achou que era melhor não vender nenhum item. Afinal, ele não trouxe nenhum consigo. Em vez disso, ele foi direto para divulgar a lista de habilidades que poderia ensinar. O único pedido era dar 5 pontos de reputação, o que significava: deseja mudar sua vocação? Me dê algum dinheiro. Black Phantom não está vendendo nada, então,
Como vou aumentar minha reputação? Isso, dando a ele dinheiro de graça. Os jogadores ficaram surpresos e sussurros começaram entre a multidão. Anxiao estava calmo e achou que não queria passar por tantos problemas na Vila do Chifre Grande, já que todos os jogadores sabiam que poderiam avançar através dele. Sua oferta parecia que ele estava tentando enganar os jogadores, mas, na realidade, era apenas um negócio simples, $2.500 água marinha em troca de uma chance de avanço. Com ou sem acordo, cabia a eles decidir. Comparado à rota normal de obtenção de conhecimentos básicos, pagar $2.500 água marinha já era considerado um preço barato. Na ocasião, o assistente de Balsas se aproximou e engoliu nervosamente sua saliva. Ele tremia de medo cada vez que dava um passo mais perto e tinha medo de chegar muito perto de Anxiao. O que é? Anxiao olhou para ele. Tosse, tosse. Posso saber por que você está aqui em Green Valleyville? O assistente perguntou enquanto se preparava. Anxiao deu uma tragada no cigarro e disse: estou passando por aqui. Não se preocupe, não estou aqui para causar problemas. O assistente deu um suspiro de alívio e disse: a Lumera dá-lhe as boas-vindas e Balsas deseja convidá-lo para uma visita à cidade para que ele possa dar-lhe um mimo. Não, obrigado, vou ficar aqui. Anxiao recusou, pois seria inconveniente se comunicar com os jogadores assim que entrasse na cidade. Como não haveria ninguém que ousasse recusá-lo, ele iria embora assim que tivesse a experiência. Como tal, ele não prestou atenção a Balsas. Tudo bem. O assistente saiu apressado enquanto seu coração disparava, e ele pingava suor frio. O lendário assassino parecia estar emitindo uma aura assustadora. O assistente estava apavorado, embora Anxiao estivesse apenas parado. Especialmente seus olhos, eles eram como os de cacajus vagando pela floresta escura. Pode-se ficar arrepiado só de olhar nos olhos de Anxiao. Este foi um dos efeitos de se ter reputação universal. Ao lidar com certas forças, pode haver efeitos adicionais. Quando o assistente voltou para a aldeia, Balsas perguntou o que ele disse. O assistente então repetiu tudo o que havia acontecido. Só de passagem, Balsas franziu a testa e ponderou. Ele suspeitou que havia alguns segredos acontecendo entre Black Panton e os refugiados fora da vila. Depois de contemplar um pouco, ele ordenou: peça alguém para observar o fantasma negro e me informe se houver alguma coisa estranha. Além disso, vá buscar algumas informações com os refugiados do lado de fora. Acho que o Black Panton está aqui para eles. Por outro lado, todos os jogadores testemunharam a conversa entre Anxiao e o assistente de Balsas. Uma pergunta então surgiu entre a multidão. Todos foram capazes de detectar e saber o nome de Black Panton porque eles tinham sensores no lugar, mas porque o assistente de Balsas saberia dele também. Será que Black Panton era um personagem muito popular no planeta? Os jogadores ainda estavam tentando descobrir a estrutura, o pano de fundo e os equilíbrios de poder no Aquamarine. Eles só conseguiam ter um vislumbre ou dois do mundo por meio dos mapas, o que não ajudava em nada. Todos ficaram repentinamente curiosos sobre o passado do Black Panton. Explorar a história do planeta e poder participar dela foi uma das alegrias deste jogo. Boom e Dog focado em registrar toda a situação. Escondendo sua empolgação, seus instintos lhe disseram que este era definitivamente o melhor material de vídeo. Informações exclusivas e a identidade de Black Panton podem ser usadas como prelúdio para o pano de fundo deste planeta. Enquanto Anxiao estava ganhando dinheiro em Green Valleyville, a situação mundial estava mudando silenciosamente. Star Dragon, Esla, Remaple, Ordina, Teseu e Raylen, a operação de extermínio das 6 nações contra a organização germinal havia terminado, e o impacto subsequente estava emergindo gradualmente. As 6 nações realizaram apenas 3 conferências até agora. A primeira foi realizada depois da guerra no passado, quando as 6 nações foram formadas e as terras foram reivindicadas pela primeira vez. A segunda conferência foi realizada 2 meses após a guerra. A poluição da guerra estava afetando as condições de vida, por ser um problema de todo o planeta. Todas as nações se uniram para tentar encontrar uma solução. A terceira vez foi 5 anos após a guerra, durante a qual as questões de segurança e defesa apresentadas pelos senhores da guerra errantes foram discutidas. As últimas 6 nações governantes no Aquamarine não tinham um relacionamento próximo entre si. Se não fosse por um problema mundial, eles nunca teriam trabalhado juntos. Hoje, foi realizada a 4ª conferência das 6 nações. O tópico era sobre o próximo passo em seus planos em relação ao germinal e se eles deveriam ir para a guerra ou não. A conferência foi realizada no formato de uma teleconferência, e os líderes de cada uma das 6 nações participaram. Em uma sala de reuniões na Torre Star Dragon, a porta de metal estava trancada e o líder do Star Dragon estava sentado na mesa. Do outro lado havia uma tela grande onde os outros 5 líderes podiam ser vistos. O canto da sala de conferências estava cheio de pessoas. Todos eles eram anciãos do exército, e Gui também estava entre eles. A conferência já durava 2 horas. Então, todos decidiram. O líder de Ordina não demonstrou emoção em seu tom e ninguém foi capaz de dizer sua posição. O líder de Teseu se levantou com confiança e disse: eu, Raylen e o Star Dragon concordamos em enviar nossas tropas. Objeto Esla e Remaple. Ordina ponderou por 2 segundos. Eu desisto do meu voto. Todos pareciam como se esperassem por isso. Gui, que estava ao lado, permaneceu calmo. Houve 2 que concordaram,
2 que se opuseram e 1 que desistiu. Ele já esperava esses resultados. Teus e Hylian eram os mais difíceis, enquanto Stardragon tinha um forte rancor de Germinal. Então eles definitivamente não perderiam essa chance. Esla e Remap não queriam desperdiçar dinheiro na guerra. Parecia que Ordina era a maior nojenta, sempre pensando em outras coisas. Os 6 líderes discutiram por mais uma hora e finalizaram sua direção. Todos decidiram que a decisão final seria determinada pelas forças militares de cada nação. A tela ficou preta, a reunião de 3 horas havia terminado oficialmente. Os anciãos que estavam ouvindo ao lado pareceram chocados. Durante a conferência, foi decidido que as 6 nações conduziriam uma operação militar em larga escala semelhante à grande guerra anterior que havia desestruturado o equilíbrio político. As 6 nações avançariam e recuariam juntas, atacariam o continente Andrea de 6 direções e, finalmente, destruiriam a organização Germinal completamente. Guerra está vindo. Capítulo 149, Galaxy Times, 1. Os jogadores de Green Valley Ville fizeram uma captura de tela e mostraram a chegada de Black Phantom no fórum, o que gerou outra rodada de discussões acaloradas. Anteriormente, era Bigorn Village, agora, o Green Valley Ville. Ele vai mudar para um novo local? Este personagem de alto escalão é organizado pelo desenvolvedor do jogo. As horas em que ele aparece parecem estranhas. Se ele fosse um instrutor de mecânica, seu paradeiro seria incerto, a menos que ele seja o protagonista do planeta que gerencia as informações escritas na rede. Não parece. Acho que o protagonista do planeta e o enredo devem estar relacionados. É improvável que possamos entrar em contato tão cedo. Black Phantom deve ser outro tipo de personagem misterioso. Já que é difícil mudar de vocação, será que Black Phantom foi enviado pelos desenvolvedores do jogo para nos compensar? O que? Isso significa que, para mudar de vocação, temos que fazer isso agora ou perderemos essa oportunidade com o Black Phantom. As especulações a respeito de Anxiao não pararam e a comoção na Vila Bigorn não diminuiu. Sua popularidade foi mais uma vez empurrada para o topo pelos jogadores de Green Valley Ville. Anxiao leu incontáveis posts sobre si mesmo com grande interesse e resumiu as impressões que a maioria dos jogadores tinha dele. O primeiro tipo, alguns jogadores pensavam que ele era um empresário misterioso que apareceria nos estágios iniciais para fornecer benefícios aos novatos. O segundo tipo, alguns pensaram que ele era um instrutor de mecânica. O terceiro tipo, eles pensavam que ele era um personagem importante, encarregado de lidar com tarefas importantes. Devido a esta afirmação, Anxiao teve que lidar com um grupo de jogadores que desejavam ativar tarefas ocultas todos os dias. Depois de ler sobre o exemplo de Maplimon, alguns jogadores pensaram que, ao mostrar hostilidade a Germinal, eles poderiam explorar a missão oculta. Como as declarações feitas por essas pessoas eram muito estranhas, Anxiao rejeitou todas elas. No entanto, ainda havia jogadores que se consideravam altamente carismáticos e optavam por explorar qualquer forma indireta de convencer o Black Phantom. Como havia mais jogadoras, o líder dos Key Territory postou que seria um benefício quando falassem com o Black Phantom. Anxiao foi então cercado por jogadoras que tentavam encantá-lo. Mesmo assim, ele permaneceu indiferente. Você acha que só porque tem aparência não precisa pagar? Sonhar. No entanto, alguns jogadores foram muito arrogantes e até tentaram atacá-lo. Anxiao assumiu a responsabilidade de corrigi-los de sua arrogância infundada. Ele mataria qualquer um desses jogadores assim que eles ressuscitassem para ensiná-los uma lição. O jogo apenas atualizaria o número de mortes a cada 6 dias. Essa ressurreição também poderia ser chamada de mecanismo anti-vício, e os jogadores que ousassem atacá-lo seriam forçados a ficar offline. Esses tipos de jogadores sem lei obviamente jogavam jogos mais independentes. Ao contrário de outros jogadores que eram mais cautelosos em progredir no jogo, eles corriam riscos. Ninguém teve pena desses jogadores. Este jogo foi lançado globalmente, e definitivamente haveria um louco raro que queria desafiar o mundo inteiro do jogo. Eles estavam acostumados a isso. Um jogador após o outro faziam fila para passar seu dinheiro a Anxiao, e Anxiao percebeu que o departamento de mecânica havia atraído um grande número de jogadores. No entanto, como haviam pedido para que os presentes fossem enviados diretamente desta vez, alguns jogadores mesquinhos ficaram um tanto hesitantes. Como resultado, a fila também era bastante esparsa. Anxiao simplesmente continuou e navegou pelo fórum de um lado. De repente, uma nova postagem chamou sua atenção. O assunto era Galaxy Times. A coluna foi lançada. O rosto de Anxiao mudou ao sentir a nostalgia. Galaxy Times era uma subcoluna e o conteúdo era variado. A coluna falava sobre as notícias do Galaxy, incluindo todos os tipos de anedotas, histórias de jogadores profissionais e análises do processo do jogo. Anxiao já fora um seguidor do Galaxy Times e sempre teria o desejo de ser o primeiro a assisti-lo. Agora que ele próprio havia entrado no jogo, não tinha certeza se o conteúdo teria mudado. No vídeo, um apresentador e uma apresentadora estavam sentados em frente à câmera, como um noticiário. Atrás deles estava a cena da galáxia, mostrando o fundo dos novos planetas. Olá, jogadores! Cumprimentou o apresentador. Este é o Galaxy Times, dedicado a compartilhar informações sobre o jogo em primeira mão. Sua carreira de jogador é nossa maior prioridade. O beta público já dura 10 dias e o entusiasmo dos jogadores não mudou nem um pouco, disse a apresentadora. Agora, vamos primeiro revisar o que aconteceu nos últimos 10 dias. A primeira edição do Galaxy Times foi informativa, e os próximos 10 minutos foram uma rápida revisão dos jogadores beta durante os 10 dias.
apresentando os vários planetas e o pano de fundo da civilização. Entre eles, havia um planeta com uma civilização antiga, onde os jogadores usavam principalmente Amor, carregando espadas, lanças e martelos como armas. Seu passado parecia uma mistura dos tempos medievais chineses e ocidentais. Era óbvio que este planeta era dominado por artes marciais e magia. Se houvesse a necessidade de adicionar um subtítulo ao enredo, deveria ser Hegemonia Mundial e usarei seu crânio como uma tigela. Havia também um planeta altamente moderno chamado Planeta Brighton, e a cidade era como uma ilha flutuante com 99 torres espalhadas nos limites da cidade, formando uma defesa, e a torre principal no centro da cidade. A grande bola de cristal no topo da torre forneceu poder mágico para suspender a cidade. Ocasionalmente, havia avistamentos de um dragão no céu. Novos jogadores teriam uma chance mínima de sobrevivência neste mundo, pois era muito fácil atingir o limite da morte. Claro, havia uma maneira ainda mais difícil de começar, que seria o planeta Winterfrost. A base da tropa militar do Demônio do Inferno também era a única onde os jogadores podiam ver as naves estelares Galaxy. As naves estelares do Eudemon Militaritro operam loucamente poderosas, e este planeta era uma mistura de magia e tecnologia. As próprias tropas tinham um poderoso poder de combate. Eles também podiam montar as criaturas cósmicas no espaço por um curto período, e seu nível era alto. Felizmente, o planeta Winterfrost era apenas uma subbase do acampamento para a tropa. Caso contrário, os jogadores americanos que escolheram o planeta Winterfrost como acampamento base não seriam capazes de sair da vila de novatos. Quanto mais ricos os recursos para o planeta novato, mais desafiador ele será no início. Em contraste, a dificuldade do Aquamarine era moderada e o background tecnológico era semelhante ao de muitos anos atrás. Ao contrário de outros planetas onde até mesmo latas de lixo na rua poderiam despertar a curiosidade do jogador, não houve muitas surpresas no Aquamarine. No entanto, a popularidade de Aquamarine nos fóruns estava crescendo, e o principal motivo foi o aparecimento de Black Phantom. Ele foi o primeiro personagem de alto escalão a interagir com os jogadores. Os dois anfitriões então se viraram e falaram sobre o Fantasma Negro. A seguir, falaremos sobre um incidente que aconteceu em Aquamarine, e todos os amigos que estiveram ativos no fórum sabem que Black Phantom é o primeiro personagem misterioso de alto escalão a aparecer na frente dos jogadores. Os jogadores não têm muitas informações sobre ele. Kill, que papel você acha que ele desempenha na trama de Aquamarine? Perguntou o anfitrião. Com base nas informações atuais, Black Phantom parece ter uma posição elevada, e sua identidade é extremamente misteriosa também. Além disso, ele e Germinal são inimigos. Isso significa que ele está do mesmo lado que as 6 nações? Não tenho certeza. Talvez apenas os desenvolvedores possam responder a essa pergunta. Tudo bem, depois de ouvir essa piada idiota, vamos voltar ao assunto, disse o anfitrião. Por falar no Fantasma Negro, ele parece ser um instrutor mecânico e pode expor tramas ocultas. As últimas notícias sugerem que Black Phantom apareceu em Green Valley Village Aquamarine. Portanto, os amigos que desejam se transferir para a aula de mecânica devem aproveitar a oportunidade. O Black Phantom é de longe a maneira mais fácil de obter o conhecimento. No entanto, tem havido uma opinião diferente sobre os fóruns recentemente. Alguns jogadores que foram transferidos para o departamento de mecânica estão começando a se arrepender. A anfitriã fingiu surpresa. Isso existe. Houve uma discussão neste ponto, e a maioria dos jogadores estava simplesmente escolhendo sua vocação com base em qual era a mais forte. Depois de passarem a ser mecânicos, eles descobriram que os mecânicos não correspondiam às suas expectativas e, naturalmente, ficariam cheios de reclamações. Antes de o tópico terminar com os dois anfitriões, Anxiao olhou para as respostas e viu uma resposta no topo. O chamava-se Luzman. Capítulo 150, 2. Eu sou um jogador beta em Bigorn Village. Alguns dias atrás, mudei minha vocação para mecânica com o Black Phantom. Inicialmente achei que era uma aula muito forte, mas depois de trocar, percebi que ser mecânico é totalmente diferente do que eu esperava. As habilidades são inúteis e o equipamento se danifica facilmente, mas só consegui consertá-las depois de comprar os materiais. Minha arma morreu assim. Estou tão brava. O poder de combate é bastante fraco também. Um jogador de teste beta público que estava 4 níveis abaixo de mim veio para um desafio. Ele nem tinha uma vocação principal, e sua subvocação era um mero ter. Lutamos 11 rounds, mas não ganhei nenhum. Para uma vocação principal perder para uma subvocação, embora seja 4 níveis mais altos, esta vocação mecânica é apenas um monte de merda. Fui enganado por aquele vídeo do Black Phantom. Droga, fui enganado. Esses NPCs senhores sempre têm modelos de NPC como bônus. O Black Spirit nem mesmo é um jogador. Seu poder de combate não tem muito formigamento. Esta vocação mecânica é tão fraca em seus estágios iniciais. Talvez seja tão forte quanto Black Phantom eventualmente, mas você estará começando muito atrás dos outros desde o início. Demora ainda mais tempo para atingir o mesmo nível que o resto. Além do mais, a vocação mecânica depende de máquinas e os materiais usados para fazer as máquinas custam muito dinheiro. Esta aula é perfeita para os tiranos locais. Se você não tem dinheiro, nem tente. Esta vocação de mecânico não tem futuro. Parece que não posso mais usar esta conta. Só posso reiniciar outra conta e treinar novamente. Que vocação lixo. A resposta de Luzman foi cheia de ressentimento. Ele até enviou vídeos dele perdendo em batalhas. Muitas pessoas o seguiram nos comentários,
colocando sua postagem no topo das respostas. Depois de olhar através de outros posts, Anxiao percebeu que a maioria dos posts tinha vestígios de Luzman. Esse cara copiou e colou os comentários tantas vezes. Muitos outros descobriram que seu ressentimento era excessivo e também discutiram com Luzman no fórum. Anxiao estreitou os olhos. Isso não foi totalmente inesperado. Os jogadores perceberiam mais cedo ou mais tarde que a vocação mecânica não é adequada para o combate nos estágios iniciais. Luzman foi o primeiro e não seria o último. Essas pessoas tristes apenas caíram na armadilha porque foram atraídas por seu vídeo e simplesmente escolheram a vocação que era mais forte. No momento em que perceberem que não é o que imaginaram, eles se sentirão enganados e com raiva. Também havia jogadores que gostavam da vocação de mecânico que ignoravam esses argumentos e reclamações inúteis. Alguns jogadores estavam no jogo por diversão, enquanto outros queriam ser os mais fortes no jogo. Luzman era claramente um dos últimos. Esses comentários negativos definitivamente afetariam seus negócios. E como havia apenas uma chance de escolher uma vocação principal, os jogadores se tornariam mais cautelosos, especialmente os jogadores iniciantes. Anxiao balançou a cabeça. Ele queria atrair mais jogadores para o poço da vocação mecânica para expandir seu mercado. Parece que tenho que reafirmar aos jogadores o valor da vocação mecânica, não posso apenas confiar em mostrar minha força. O programa continuou funcionando. Fora do roteiro, o MC masculino disse: acabamos de receber o clipe promocional não lançado sobre a próxima versão do jogo do Galaxy. Dê uma olhada. A tela começou a reproduzir outro vídeo, assim como que havia anunciado. Este vídeo promocional enfocou as cenas de batalha de cada vocação. O cavaleiro de armadura pesada pareceu cheio de energia. A ponta de sua arma emitiu fumaça e atingiu um grupo de guardas com escudos de ferro. O estrondo foi alto como um trovão e corpos voaram por toda parte. Uma tribo com chifres controlava os elementos ao seu redor. As chamas deslizaram e envolveram seu corpo como uma cobra. Um mágico estava em sua capa e uma teia de luz apareceu sob seus pés enquanto ele cantava. Raios de luz de magia brilharam de seus dedos. O feiticeiro careca usou sua mente para manipular objetos ao seu redor. Ele lançou um golpe invisível em seus oponentes ao seu redor, fazendo-os cair um a um com o nariz sangrando. Os clipes eram todos muito realistas. Foi lindo. Esta foi apenas uma demonstração do clipe promocional. Nada foi finalizado. Os clipes foram gravados por novos jogadores de todos os planetas, e havia apenas alguns clipes de jogadores experientes por enquanto. Eles mal conseguiram reunir as cenas de batalha das 5 vocações principais. A cena de batalha pela vocação mecânica foi um clipe de Black Phantom em ação. Anxiao foi o primeiro jogador avançado a demonstrar seu poder de combate. Houve vários clipes mostrando a cena de cair o queixo na Vila Bigorne, bem como cenas da batalha de interceptação no Rio Tegramir. Atirador de elite, rifles, torres, esquadrões e até mesmo a perversa Fury Blood foi apresentada no clipe. Os jogadores estavam totalmente absortos nas cenas. Todos foram momentos emocionantes. Não sabia que fui selecionado para fazer parte do vídeo promocional. Anxiao ficou um pouco surpreso. Ele ainda se lembrava do vídeo promocional da temporada passada. A cena para a vocação de mecânico era apenas o processo de produção de uma máquina, e a maioria dos jogadores presumia que era mais um papel de apoio. Portanto, apenas alguns jogadores mudaram para a vocação de mecânico. De acordo com a primeira versão, a proporção de jogadores na vocação mecânica era de apenas 9,7%. Este vídeo promocional por si só atraiu muito o interesse dos jogadores. A vocação de mecânico não seria tão sombria como antes. Ele não tinha medo de arriscar os jogadores reclamando e se arrependendo no fórum em troca de atrair mais jogadores. Esse vídeo promocional também aumentou sua popularidade e foi muito mais eficaz do que o boca a boca. Anxiao ficou radiante. Ele esperava que sua fama aumentasse em nenhum momento. A próxima escalação do programa foi sobre jogadores profissionais. O MC masculino disse: dentro de 10 dias do beta público, muitos clubes de esportes famosos mudaram para o jogo e, de acordo com as estatísticas, o Esper é atualmente o mais popular. Esta classe é um sorteio. Se você obtiver uma habilidade de alto nível, é igual a 10 milhões de bilhetes de loteria. O futuro é ilimitado. Sabe-se que os Estados Unidos, Coreia do Sul, França, Japão e Suíça têm contas com classificação potencial de classe A, e vários grandes clubes têm oferecido preços por essas contas, no valor de milhões de dólares americanos. A tela brilhou descontroladamente. Quase $1 milhão americanos para comprar uma conta de novato. Foi simplesmente uma loteria. Boa sorte significaria fazer fortuna imediatamente. Notícias reluzentes: o American Devil Club, o Sandstorm Club, o France Tulip Club e o Korean Fall Star Club já compraram as contas. Eles serão usados pelos jogadores de elite do clube, e os jogadores de nível Deus ainda usarão suas próprias contas. O jogador de elite americano King and Queen mudou para a vocação de mágico e foi recompensado com uma habilidade rara por meio de uma missão oculta. O jogador de elite francês Lost Angel optou por começar ao acaso e parece ter obtido uma oportunidade. Coreia do Sul. Todos os jogadores de esportes estrangeiros pareciam estar se saindo muito bem. O cenário de esportes da China também não era fraco, mas apenas alguns conseguiram atingir os primeiros lugares. Campeões de muitos eventos eram ocupados por jogadores dos Estados Unidos, França, Japão e Coreia do Sul. Se você pudesse ganhar um campeonato, os jogadores locais festejariam como se fosse um festival. Eles estariam trazendo honra para seu país. Os jogadores locais estão se saindo muito bem. Um jogador com o nome de Feng Liu completou a missão da recompensa por conta própria, ganhando centenas de milhares de pontos de experiência.
tornando-se o maior vencedor. É extremamente benéfico para seu desenvolvimento futuro. Quem sabe, talvez as vantagens surgissem como uma bola de neve. Essa tarefa estava relacionada ao Black Phantom. Um azarão com o ID de Fury Blood estava entre os jogadores profissionais. Durante uma reunião no clube Jiangchen, onde Fury Blood estava ontem, eles lançaram um vídeo. Foi a cena da batalha no clipe promocional com Black Phantom. E eu acredito que todos também notaram Fury Blood. Ele parecia ter desencadeado a busca oculta do Fantasma Negro. O clipe de Fury Blood foi enviado pela Luminous Moon. Para aumentar a sua visibilidade, o clube utilizou-o para publicidade, justamente quando os jogadores profissionais chineses se sentiam mal pela falta de exibições marcantes. Isso trouxe muita atenção para Fury Blood. Este seria o final do conteúdo desta semana, esperamos vê-lo na próxima vez. A seguir estão os detalhes do sorteio. Durante este episódio, quantas vezes Black Phantom foi mencionado? Por favor, mande uma mensagem para a conta oficial. Vamos atrair 10 pessoas. Anxiao não conseguia parar de rir. Ele então desligou a tela. O nome de Anxiao foi o que mais apareceu em todo o show. O público teve a percepção de que tudo de bom tinha algum tipo de correlação com o Black Phantom. Fantasma preto igual oportunidade. Anxiao não esperava que seu nome aparecesse na tela tantas vezes. Seu plano teve alguns bons resultados. Sua popularidade aumentou mais uma vez. E o mais importante, depois que o programa foi transmitido, mais jogadores viriam a bordo para mudar sua vocação, permitindo que ele ganhasse mais pontos de experiência. Ele fez uma estimativa aproximada, com base nesta tendência. O número de jogadores mecânicos no Aquamarine seria provavelmente 2 ou 3 níveis mais alto do que antes.